Como eu tô conseguindo ficar longe das redes sociais, sem precisar excluir, sem precisar desaparecer do mapa, mas na verdade, para realmente eu conseguir, de fato, colocar energia nas coisas que eu quero. E esse vídeo é para te ajudar, assim como eu gostaria que tivesse me ajudado a realmente colocar isso em prática e não ficar refém de ter que excluir aplicativo, de ter que desaparecer, mas na verdade ter uma relação equilibrada com a rede social. E esse vídeo é para te trazer a minha experiência, óbvio, mas sempre trazendo o meu viezinho de mentalidade, de autoconhecimento, que é isso que eu gosto e é isso que tu vai encontrar aqui nesse canal. Eu estou desde, eu acredito, outubro de 2025 sem estar consumindo as redes sociais. Olha o que é mais importante, porque antigamente, toda vez que eu tentava sair das redes sociais, era de uma forma muito brusca, era de uma forma muito ríspida, brigando com a realidade. Eu sei que tu já tentou fazer isso. Eu vou excluir isso aqui mesmo, e aí quando tu vê, tu tá lá de novo. Porque eu não sei em qual vídeo aqui no canal, mas eu já falei sobre a teoria do pêndulo, né? Quando a gente puxa o pêndulo muito para um lado, é uma ordem natural da vida. Quando a gente soltar esse pêndulo em algum momento, por de tanta força que a gente está fazendo, esse pêndulo tende a ir para o lado oposto daquilo que a gente tentou, na verdade, fazer na força, fazer realmente ali desequilibrar, sabe? E o que a gente precisa encontrar, na verdade, é uma linha central, que é o nosso equilíbrio. É tu entender de fato para que isso vai te servir. Porque não adianta eu vir aqui dizer para tu sair de todas as redes sociais e tu simplesmente não entender o porquê que tu está fazendo isso. Eu tinha um objetivo muito claro. Então, o primeiro ponto aqui já é tu ter um objetivo muito claro por que tu quer diminuir o teu consumo das redes sociais, a tua presença. Uma coisa muito importante é entender essa questão de presença e de consumo. A gente estar presente nas redes sociais é a gente estar postando, é a gente estar compartilhando, é a gente estar gerando ali um conteúdo. E o consumo, ele também é algo que está dentro da presença nas redes sociais, mas ele está muito mais ligado no tempo em que a gente se dispõe a estar dentro daquela rede. Então, o que eu quis diminuir, na verdade, não foi a minha presença, foi o meu consumo. Porque esse consumo fazia com que eu consumisse todas as horas vagas que eu tinha no meu dia e não sobrava tempo para nada. E a gente acaba atropelando um monte de atividades pessoais, individuais, que fazem parte do teu bem-estar, faz parte do meu bem-estar, para estar presente naquelas redes sociais. Fora ali os motivos adjacentes, que era comprar demais, que era se comparar demais. Enfim, existem esses pormenores, mas eu vou trazer aqui realmente o que de fato eu quis gerar com essa minha diminuição do consumo. Então, eu não diminuí a presença. Na verdade, eu diminuí a presença e eu praticamente zerei o consumo. A minha primeira pergunta aqui nesse vídeo é o que tu quer com essa diminuição, esse offline na tua vida. Porque se for para ficar olhando para o teto, não vai funcionar. Então, eu queria realmente me dedicar ao meu canal, me dedicar ao meu podcast. Vou deixar aqui também embaixo, ou por aqui assim, não sei, em algum canto dessa tela. Esse podcast também está nas outras plataformas de áudio, se tu quiser ouvir. E eu queria me dedicar para continuar gerando esse conteúdo, porque isso me faz muito bem. Isso faz com que eu sinta, com que eu tenha algo com propósito, sabe, para fazer. Então é importante que tu tenha um propósito por trás de retirar esse consumo e não tirar ele de uma forma tão brusca, simplesmente, não vou utilizar porque eu quero ser low profile do nada, entendeu? Não vai funcionar porque a gente precisa ter um objetivo com isso. A primeira coisa. Então, meu objetivo era realmente focar nos meus projetos pessoais, YouTube, Spotify. E também estou começando a escrever o meu primeiro livro, que é uma coisa que eu quero desde a adolescência. Então, assim, eu precisava focar, eu precisava ter tempo. E o tempo que eu tinha, normalmente a gente está consumindo as redes sociais. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a gente jogar o problema para as redes sociais. Antes eu achava, nossa, as redes sociais, ela é que é a problemática. As pessoas lá estão todas problemáticas. Não, não é bem isso. A rede social, ela é neutra, assim como a vida. A vida é neutra. A gente que polariza ela para o lado negativo, a gente foca nas coisas negativas que acontecem ou a gente foca para as coisas positivas que acontecem. A vida é a mesma coisa, ela é neutra, a rede social também. Lógico que tu vai poder
trabalhar essa polaridade das tuas redes sociais. Sempre seguir pessoas que se alinhem com aquilo que tu quer, te dê inspirações mais realistas, mais próximas da tua realidade. Então são coisas que eu faço constantemente e já fazia. Que era esse detox das redes sociais, limpeza de quem eu sigo, de coisas que eu quero absorver e, obviamente, diminuindo esse consumo conforme o tempo foi passando. Mas eu realmente decidi que o consumo eu ia zerar, ou seja, eu não entro na rede social para consumir. Eu não consumo stories, não consumo reels, não consumo nada. Eu simplesmente, fiz aqui um treino, estou me sentindo bem, posto, saio, nunca mais entro. Vejo as mensagens, os directs que meus amigos mandam. Então isso pra mim é muito legal, assisto tal, aquele tempinho. E uma coisa que eu comecei a perceber, quando eu comecei a fazer isso, que já faz aí uns 3 meses, é que quanto menos eu acessava, menos eu sentia vontade de acessar, porque eu estava fazendo outras coisas, eu estava lendo mais, até pelo celular mesmo. No Substack tem vários artigos legais, eu também tenho alguns artigos lá no Substack, me segue, eu vou colocar aqui. Então assim, eu comecei a ler mais artigos, eu comecei a estudar mais, comecei a planejar mais a minha vida, meu futuro, comecei a focar realmente a minha energia em coisas positivas e que estejam relacionadas com o meu autodesenvolvimento. Então, basicamente, é a gente entender o nosso propósito, a gente reduzir o consumo. Não é que tu precisa excluir, porque de qualquer forma tu vai sentir falta de estar ali presente ou de estar acessando alguma coisa, o nosso dedinho já vai direto ali naquele ícone. Então a gente precisa substituir isso. Tu só vai substituir isso por algo que tu entenda que tu precisa fazer. Vamos supor que tu precisa estudar, quer mudar de profissão ou passar no vestibular de novo, não tem por que não, mesmo com a nossa idade, assim, a gente acha que a gente já é velha, mas a gente pode mudar de profissão, fazer um novo curso. E aí a gente vai focar naquilo, a gente vai, nesse tempo que eu deveria estar aqui consumindo, eu estou fazendo isso. E isso vai gerando um hábito, vai te gerando um conforto, um bem-estar, uma sensação de, poxa, eu estou fazendo isso daqui por mim. Então, é muito importante fazer isso e eu percebi que isso foi a forma mais madura que eu encontrei de lidar com as redes sociais. É justamente não fazer esse extermínio, é fazer sabe aquele relacionamento abusivo que tu vai simplesmente te afastando, tu corta ali a exposição excessiva que a gente tem, porque o tempo que tu passa nas redes sociais, aqueles 15, 20, 30 minutos que se transformam em 1 hora, assim, ele é um tempo, cara, que dá pra tu fazer muita coisa. Eu coloco os timers no meu celular para fazer uma rápida organização da casa. Em 15 minutos eu organizo muita coisa na minha casa. E era 15 minutos que eu passava na rede social sem construir nada para mim, sem limpar minha casa, sem organizar meu guarda-roupa, sem organizar minha rotina. Não que eu seja perfeita, nunca serei perfeita, porque eu sempre sou um pouquinho desorganizadinha, assim. Mas eu sempre tenho que estar de olho nisso. E quando a gente foca em fazer alguma coisa, ela simplesmente floresce. Os vídeos que eu tenho feito aqui, a limpeza na minha casa, a organização da minha alimentação, tudo isso floresce, isso te traz um sentimento de, poxa, eu tô gastando tempo com a minha vida. Tu não vai acreditar que simplesmente eu comecei a gravar esse vídeo e eu esqueci de colocar o microfone. E aí eu tô falando aqui e o áudio tá assim, desse jeito. E eu tô com o microfone e não tá gravando. Vou gravar outro? Não vou. Porque eu não vou falar do mesmo jeito. Eu vou ficar chateada de ter que voltar esse vídeo todo. Então eu vou prosseguir desse jeito. Eu espero que esse áudio não seja muito ruim, esse áudio mais aberto aqui, enfim. Mas a proposta do vídeo é o conteúdo. Então a gente vai focar no conteúdo, tá? Segue aqui pra me ajudar, pra me motivar, porque olha, quem trabalha fazendo vídeo é cada coisa que acontece. Tu não tem noção. Mas enfim, bora pular essa parte. Eu vou ligar o microfone, tá? Porque não importa se o início tá ruim, a gente pode melhorar a partir daqui. Assim, eu sei que tu quer reduzir o teu consumo, mas tu precisa entender por quê. E, na verdade, às vezes é um chamado mesmo para a gente focar mais na nossa vida, aquela onda, né, de excessividade de conteúdo acaba trazendo a gente para uma mentalidade mais obesa, sabe aquela mentalidade cansada, obesidade mesmo de informações que te deixa cansada. Não fez muita coisa, mas você se sente cansada porque é o dia inteiro no celular, é o dia inteiro com informações que às vezes tu não escolhe quais são essas informações.
é isso, é realmente direcionar o teu foco, sair desse consumo e focar na tua própria vida. Mas tu pode ter um problema, que é um problema que eu pensei que eu tinha, mas aí eu tirei esse problema da minha vida, que é tu achar que a rede social, ela depende de ti, porque tu trabalha com a rede social, porque tu tem um negócio nas redes sociais. Isso é muito comum, muitas de nós temos esses negócios online, né? Lojas e tudo mais. Porém, uma coisa muito importante é tu conseguir dissociar o teu pessoal do teu projeto, sabe? Eu pensava que realmente eu precisava estar presente lá por conta do meu projeto, então eu gerava post, conteúdo e tudo mais. Só que isso acabava me cansando, parece que me travava, parece que era uma coisa que não estava fluindo. Eu não sei se isso acontece contigo, mas se tu trabalha nas redes sociais, é entrar, postar, programar o teu conteúdo da semana, às vezes até de 15 dias, e deixar para disparar automaticamente, entrar uma horinha ou 15 minutinhos no dia para responder as pessoas que estão ali, deixar o teu número de contato para que a pessoa que realmente tiver interesse entre em contato no WhatsApp. Se, obviamente, o teu objetivo for focar mais na tua vida e desenvolver projetos paralelos, projetos externos a essas redes sociais especificamente. Eu percebo que a gente tem uma mentalidade de que se a gente sair das redes sociais, nada vai funcionar mais. Mas a gente viveu muito tempo sem a rede social especificamente, essa rede social, né, o Instagram, muito tempo. Eu sei que, eu tenho um negócio. Qual é o Instagram do teu negócio? A pessoa vai lá ver pelo Instagram, mas não necessariamente tu vai evaporar de lá, mas tu vai programar. A gente precisa ter essa programação de conteúdo para que essas pessoas não fiquem sem o conteúdo, tenham acesso a ti, ao teu negócio, mas que tu também não fique refém, a tua mentalidade, a tua saúde mental evapore por conta disso. A gente precisa ter esse equilíbrio. Eu pensei, poxa, eu não preciso estar presente. Então eu defini a priori, não sei se eu vou mudar, que o meu Instagram vai ser algo muito pessoal, vai ser algo mais relax, mais, como é que eu posso dizer? Mais de lazer, mais de hobby. E não vai ser uma coisa onde eu vou gerar conteúdo, vou estudar para postar, onde eu vou, sabe, trabalhar todas aquelas coisas no Canva que cansa. E gerar. E às vezes a gente não tem o resultado esperado. Às vezes a gente trabalha lá muito, 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 não tem nenhum resultado, e às vezes pouco, e as pessoas próximas, elas não te ajudam, elas não curtem, não compartilham, parece um bando de fantasma, apenas seguindo por seguir as pessoas. Então, tudo isso foi desmotivando. Eu me sentia realmente travada em criar conteúdo lá. Eu acredito que é identificar também a plataforma que tu é boa, sabe? De gerar conteúdo. Porque eu gosto de falar, então o YouTube é que ele me dá o tempo necessário para eu falar. Se tu quiser me ouvir, se tu quiser compartilhar comigo a ideia, tu continua, senão tu sai. Mas eu não fico esperando curtida, eu não fico. Não, óbvio que qualquer novo inscrito aqui nesse meu canal, eu vou ficar muito feliz, eu fico muito feliz. Mas não é uma coisa instantânea que gera uma dopamina rápida e desesperada, não te gera aquele sentimento de desespero, aquele emocional, porque quando tu posta tu fica olhando quem foi que visualizou, sabe? Quando tu tira isso da tua vida, é uma carga que realmente é retirada. Então, o problema pode ser sim, tu ter que trabalhar nas redes sociais, mas tu também pode gerar umas programações lá no Instagram. A gente pode programar conteúdo que vai ser disparado. E aí tu entra aquele tempinho no teu dia, mas só posta e não fica consumindo, porque o consumindo é uma questão de escolha. Tu entra para fazer o teu trabalho, tu responde os teus clientes e tu fica lá rodando feed, é uma escolha. E se tu quer, óbvio, focar na tua vida, focar no teu bem-estar, tu vai precisar reduzir isso. Que foi uma coisa que eu fiz e que tem sido maravilhoso. Eu tenho gerado novos resultados para minha vida. Eu tenho me sentido mais motivada para trabalhar nas coisas que eu quero, nas coisas que eu gosto. Mas existe um outro problema que tu pode sentir, que é se sentir excluída. Bianca, eu fico excluída, eu não sei nada que está acontecendo na vida das pessoas. Sim, isso é um sintoma que vai gerar tu diminuir o teu consumo nas redes sociais. Então, as minhas amigas ficam, fulano tá viajando, aí eu, tá? Aí tá, não tô sabendo, porque eu não tô conseguindo, não que eu consiga, eu escolhi não consumir, que é para escolher direcionar o meu tempo para outra coisa. E aí eu fico meio que alheia, assim, sabe? Mas a gente tem que lidar com isso, a gente não tem como estar presente, constante na vida de todo mundo, senão a gente não tá na nossa própria vida. E foi uma escolha que eu fiz, pelo menos a priori, se eu mudar de ideia, eu vim aqui te contar. Mas tem feito tão bem para minha mente, tem feito tão bem para as coisas que eu quero fazer, sabe? Eu consigo fazer, procrastino muito, muito, muito menos do que antes. E
isso gera cada vez mais um tijolinho de autoconfiança para as coisas que tu quer fazer, para a mentalidade, para os teus projetos, para a tua vida mesmo como um todo. Tu consegue te relacionar melhor com as pessoas, conversar melhor, porque tu tá fora, né, daquele ambiente que te suga tanto, suga a tua energia. E para nós mulheres, como eu sempre falo aqui, é mais pesado, porque a gente tem um emocional mais gelatinoso, uma coisa que sabe que vai, que volta. E a rede social, dependendo da situação que tu esteja, ela vai tocar em certos gatilhos, que tu não vai entender por quê. Aí, de repente, tu já tá estressada, brigando com teu marido, com teu namorado e não sabe por quê, sabe? Então, tudo isso, ao longo de todo esse tempo que as redes sociais estão aí, eu passei por diversas fases nas redes sociais. Eu posso estar aqui também em uma fase mudar de ideia, do nada, e voltar super, criando super conteúdos para lá, mas eu tô te falando que, de fato, o que isso tem me, me trazido de bom mesmo ao longo desses 3 meses que eu tô sem as redes sociais. Então, se tu começar a te sentir sozinha, meio alheia, preenche esse tempo com outras coisas, sabe? Preenche esse tempo encontrando com pessoas que tu nunca mais viu, ou praticando um novo esporte, ou tendo um novo hobby, sabe? Preenchendo esses vazios com coisas que dependem só de ti e não de estar sabendo só superficialmente da vida das pessoas, porque a gente sabe que aquilo ali é só uma vitrine. Ninguém sabe de nada na real da vida das pessoas, mas a gente acha que sabe e às vezes acaba se comparando. E se tu quer trabalhar o teu estresse, a tua ansiedade, o teu sentimento de, sabe, cansaço mental mesmo, vai ser muito difícil tu diminuir tudo isso, estresse, ansiedade, se a tua vida estiver atrelada 100% a uma rede social. Eu digo isso por experiência própria, a gente está sempre se cobrando, sempre tentando ficar parecido com fulano, com ciclano, sempre tentando ter mais e acaba se desconectando de nós mesmos, do nosso autoconhecimento, daquilo que é importante para nós, seguindo pessoas que te ditam horários, que te ditam rotina, que quando tu vai seguir, tu vai ver que não consegue seguir muitas das vezes, porque a pessoa vive uma realidade completamente diferente, e quando consegue tu vê que não é exatamente aquilo que tu quer. O que me ajudou ao longo desse processo foi criar outros hábitos de leitura, sabe, meditação, consigo tomar um banho mais relaxante, focado realmente na presença. Tudo isso que a gente fala sobre autoconhecimento te ajuda a sair desse borbulhão, desse borbulhado de informações que tem nas redes sociais. Se tu está pensando em realmente colocar em prática, ficar mais offline, de repente, quem sabe desenvolver novas aptidões, novos amores, novos hobbies realmente. De repente, ser mais constante nos treinos. Eu até fiz um vídeo para tu parar de se sabotar nos treinos. Eu sei que às vezes com a idade fica, poxa, não tem mais jeito para mim. Mas sim, tem jeito. A gente pode sair realmente desse sedentarismo emocional, mental e até físico. A gente pode conseguir sim. Eu te mostro uma história mesmo pessoal, como é que eu fiz isso. Vou deixar esse vídeo aqui para tu assistir logo em seguida, que é um vídeo que fala sobre como eu parei de me sabotar na atividade física, que pode te ajudar também a preencher o teu tempo fora das redes sociais. E é isso, eu quero que tu conte comigo para que tu transforme as tuas emoções, os teus hábitos, se transforme como mulher, se sinta melhor, tenha melhores escolhas. Eu vou te trazer sempre as minhas experiências, as coisas que eu vivo, tudo baseado no que eu vivo, tá? E nas coisas que eu estudo. Então eu quero realmente compartilhar isso contigo. Se faz sentido e te ajudou de alguma forma esse vídeo, coloca aqui, curtir, coloca o teu comentário e segue aqui o canal para tu não perder nenhum vídeo. Eu deixo aqui embaixo uma lista de materiais, de ferramentinhas, de livros que fazem parte da minha vida e que pode fazer parte da tua também, se tu quiser. Tem uma lista aqui de dicas minhas que eu realmente coloco em prática e que faz muita diferença. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!